Olá, empreendedores cangurus e mentores cangurus, empreendedoras e mentoras. Vai começar o Impulso Expert de hoje para principalmente os empreendedores do agro. Empreendedores aí do agronegócio, pequenos produtores rurais, pessoas que achavam que eram sitiantes. Eu tenho uma informação para vocês. Vocês são empresários rurais. E é sobre esse tema de gestão do negócio rural que a gente vai bater esse papo hoje. Impulsionador com o Rodrigo Grimaldo, gerente da Fazenda Sequoia. Ele já está chegando aqui. Ele é um mentor canguru engajado aqui na nossa causa de impulsionar empreendedores para impactar a economia, transformando vidas. Eu vou colocar o Rodrigo. Vamos lá. Eu já peguei meu café, que o Rodrigo tá lá na fazenda de café. Gente, vamos aí, pegando já o cafezinho. Tomar um cafezinho do bom. Esse aqui é do bom. Aí também só... Aí, não é cafezinho, é cafezão, né, Rodrigo? Aqui, modéstia à parte, é um bom café, Ana. É só cafezão. Hoje você ganha... Esse ano você ganhou um prêmio, né? Muito importante da Ilha, né? Graças a Deus a gente está entre os três melhores cafés do Brasil para expresso, né, esse ano. E estamos É, aí na expectativa de sair o resultado para saber em qual dessas três posições que a gente está, né? você vai para Se é em Nova York, terceiro, né? se é em terceiro, que já é um grande prêmio, segundo ou quem sabe até o primeiro, né? Vamos aguardar o resultado. Gente, vocês estão falando, a gente fala aqui para todos os empreendedores que a nossa plataforma só tem experts, profissionais altamente qualificados. E aqui está um que é um expert em gestão de fazenda e ele se preocupa muito com a qualidade também, que é um dos pontos também da gestão do negócio, né, Rodrigo? E você vai competir aí em Nova York. Nossa, tá ficando muito chique. E é um dos melhores cafés aqui do Brasil, e a gente pode dizer do mundo, porque o Brasil tem o melhor café do mundo. Então a gente está aqui falando com uma autoridade do café. E, Rodrigo, vamos entrar então aqui já no nosso impulso de hoje, que a gente vai falar sobre esse ponto de gestão. Então, para começar, vamos falar aqui de você, da sua jornada, né, profissional um pouco, para identificar aqui. Eu já contei um pouco no nosso post da onde você vem. Você praticamente nasceu aí dentro, né, da Fazenda Uhum. Sequoia, e você chegou. A gente teve esse encontro porque eu também tenho contato aí na Fazenda Sequoia, já conhecia você, né, sabia que você era um profissional altamente qualificado. E aí, Rodrigo, então conta um pouco aí da sua qualificação. Como que é a formação de um gerente, né, de fazenda, assim, com essa qualificação que você tem? Oi, Ana, boa noite, né? 18 horas já é boa noite para Boa você, noite boa a noite para todos. todo mundo que está com a gente. Obrigado por ter me dado esse privilégio de participar do projeto Canguru, né? E ter me convidado para a sua live de hoje, para o seu impulso de hoje. Bom, Ana, eu nasci no sul de Minas, a região que é tradicionalmente produtora de café. Eu acho que ainda é a região mais tradicional de produção de café ainda no Brasil. Meu pai recebeu um convite para vir para essa região aqui no final da década de 70, porque as terras lá naquela região estavam muito inflacionadas, né, para abrir novas áreas de café. E meu pai veio, eu tinha 3 meses quando a gente veio e viemos para formar, abrir área mesmo para uma fazenda de café que foi implementada aqui no final de 70, início de 80. E depois essa fazenda veio ser adquirida pela empresa que eu trabalho hoje, né, pela Fazenda Sequoia. Então, eu tive meu registro profissional em 1999 aqui na Sequoia e estamos aqui desde essa época, aprendendo todo dia, né? Eu acho que quem acha que sabe tudo de café é muito pretensioso ou não sabe nada de café. Todo dia é uma lição, todo dia é um aprendizado. É uma operação que é a céu aberto, né, Ana? Então,
todo dia você está aprendendo com a reação da planta ao ambiente que ela está exposta. Então, todo dia é essa lição que a gente vai, tanto da parte operacional quanto da parte de gestão, que a gente vai incorporando na nossa gestão e tentando fazer o melhor, tanto para produzir quanto para entregar um resultado, né? A empresa, ela sem resultado, ela não vive. Então, esse é o nosso lema, é produzir com qualidade e tentar entregar um resultado positivo. Esse é um ponto fundamental dessa nossa conversa, né? Sim. É resultado, porque o produtor rural, ele já passa por tanta dificuldade, como você disse, tá a céu aberto, né? A indústria dele é a céu aberto, então É, ele já tem esse ponto que ele não consegue controlar, que depende da isso, natureza, né? Então tem que ser muito atento com o que é possível controlar, né? exatamente. E quais são as prioridades que você vê na gestão da fazenda? Então, e quando eu falo fazenda, né, eu entendo que serve Uhum. para Propriedade rural, né? uma Propriedade rural propriedade como um todo. rural, né, de pequeno Uhum. porte em geral. O que você vê que são os pontos, três pontos prioritários da gestão que o produtor tem que ficar atento? Uhum. Olha, Ana, eu acho que a primeira coisa assim que eu acho que a pessoa que está no negócio ou que quer entrar no negócio, ela tem que fazer um diagnóstico, né? Do meio que ela está inserida. Como você falou, e a gente já comentou isso várias vezes, você está a céu aberto, né? É uma operação a céu aberto, é uma indústria a céu aberto. A planta de café ela é uma máquina de fazer grão, né? Ela tira o que tem que você colocou no solo e vai transformar aquilo em grão. Então ela é uma máquina de transformação. Só que diferente de uma máquina de uma indústria que está num ambiente todo controlado, a planta ela é um ser vivo que está inserida em um ambiente e ela é responsiva a tudo que acontece nesse ambiente, né? Então, eu acho que o produtor rural hoje ele tem que fazer um diagnóstico de onde que ele está inserido. Qual que é a condição climática da região dele, qual que é a condição de solo, né? E aí ele começar a fazer um planejamento dos manejos, seja para a cultura do café, seja para a cultura de grãos ou qualquer outra cultura, né? Seja para criação de animais. Eu acho que ele tem que fazer esse diagnóstico. Eu acho que é o primeiro passo. Ele se situar para saber quais são os fatores que ele domina e quais os fatores que ele não domina. Uhum. Aquilo que ele não domina, eu acho que ele tem que procurar atividade que se adeque, né, naquele ambiente, e aquilo que ele domina, ele trazer para uma visão de gestão mesmo, né? Eu acho que tem dois trabalhos a serem feitos. Depois que ele faz esse diagnóstico, né? Depois que ele faz o diagnóstico, tem dois trabalhos que ele tem que ser feito. Um é o da porteira para dentro e o outro é o da porteira para fora. Porque ele não vai produzir para estocar essa produção, ele vai produzir e tem que vender esse produto por o melhor preço que ele conseguir para gerar receita, gerar caixa e gerar resultado para a empresa, né? Então acho que esse é o primeiro passo, você fazer esse diagnóstico e em cima desse diagnóstico começar a tomar algumas ações, entendeu? Eu já tô anotando tudo aqui. Eu tô anotando tudo aqui. Eu tô vendo aqui, a Dona Maria tá aqui. Gente, boa noite aqui. Boa noite para todos. Vocês podem mandar aqui as dúvidas aqui para o Rodrigo. E, Rodrigo, a gente está falando dessa questão do diagnóstico, né? Que é esse passo número 1. Serve Sim. para tudo, não é só café, né? Não, eu acho que Aqui eu anotei que para saber o que fazer para ser mais assertivo, economizar, já avisa. Isso aqui já dá uma noção para o cara não colocar produto que não precisa, não cometer excessos sem necessidade ou falta. Exa exatamente, Ana. A gente vê muito, né? Acontece muito da gente ver dois tipos de engano. O tratamento que pecou pela falta e o tratamento que pecou pelo excesso, né? A planta, eu vou falar da cultura que eu lido com ela, que é o café, mas se aplica a qualquer outra cultura. A Uhum, planta ela tem um equilíbrio nutricional, como um ser humano, né?
Então você tem que procurar esse equilíbrio nutricional de cada cultura, o que que aquela planta demanda, desse ou daquele elemento, desse ou daquele nutriente, e procurar fazer esse equilíbrio. Porque o excesso de um elemento inibe a absorção de outro em paralelo. E todos são importantes para a planta. Em algum momento, em alguma determinada fase fenológica dele, todos os elementos são importantes. Uns são macroelementos, outros são microelementos, mas todos desempenham um papel para que aquela planta produza. Uhum. Então, qual que é o nosso papel? É ficar atento a isso, e para isso a gente tem alguns mecanismos, que é a análise de solo, análise de folha, análise de solução de solo, que a gente vai fazendo essas análises, né, confrontando isso com o que a planta está demonstrando para a gente de vegetatividade, e com isso você vai fazendo os ajustes no manejo. A Uhum. questão do solo é muito importante, porque a planta ela está naquele ambiente, né, ela está fixada no solo, então ela vai se alimentar através do solo. Então, se a gente não tiver atento a esses detalhes, a gente pode colocar na planta o que ela não precisa, Uhum. né? E isso vai ser tanto danoso para a planta, para a produção dela, quanto danoso para o nosso caixa, né? Para o Uhum. nosso orçamento. Esse é um ponto muito relevante. Então, esse diagnóstico já vai trazer esse direcionamento, né, do que fazer. Sim. Olha, só para te falar que você recebeu uma saudação aqui lá da Costa Rica. Você gostou? Olha, Aqui, ó, o Mário Salas aqui mandou saudações para você lá da Costa Rica. grande amigo que a gente fez lá, grande amigo. Boa noite aí, pessoal que está entrando. Então, o Rodrigo já começou aqui dizendo que a gestão, a melhor gestão começa a partir do diagnóstico. E daí, Rodrigo, você colocou aqui nesse ponto do diagnóstico essa avaliação da porteira para dentro e da porteira para fora, que eu achei muito importante, e o que você controla e o que você não controla. Né? Então, Sim. vamos pensar aqui nas dicas que a gente pode deixar para os empreendedores do agro aqui, de propriedades rurais, né? O que ele pode controlar, então? Além dessa questão da quantidade de produto, né, que vai ser aplicado, né? O que mais ele pode controlar para fazer melhor essa gestão do negócio dele mais eficiente? Olha, Ana, eu pontuaria algumas coisas, né? Eu acho que o custo é um dos principais, né? Uhum. Você tem que saber quanto que custa o seu produto, para saber se lá na frente, quando você vender aquele produto, se você está tendo resultado ou prejuízo. E como que você sabe disso? Se você não tiver anotações, planilhas, né? Informações que te gerem essa informação de forma muito confiável, muito palpável, você nunca vai saber se a sua atividade ela está sendo rentável ou está te dando prejuízo, Uhum. né? O custo, às vezes, o valor de venda, às vezes, em algumas atividades, não é uma coisa que a gente domina, é o mercado que domina. O mercado é que dita o preço, principalmente das commodities, né? Uhum. Como é o caso do café. Então, uma coisa que está no seu domínio é o seu custo. Você tem que procurar uma forma de reduzir custo. Você tem que ser, como diria uma pessoa, você tem que ser aficionado por isso. Você tem que ser fissurado em redução de custo, né? Porque Misturado por redução de custo. Essa é boa, eu vou botar aqui. Essa é boa. isso, isso vai te garantir resultado, né? Ou pelo menos te dar maior chance de ter resultado. Uhum. E você controla custo anotando, né, fazendo um apontamento de tudo aquilo que você aplica na sua lavoura, o custo operacional para aquilo chegar lá, porque seja o defensivo ou o nutriente, ele não sai do galpão sozinho para ir para a lavoura, né? Você tem um custo operacional para isso. Então você monitora, você mede, você planilha todos esses custos. Lá no final você forma o custo geral da sua mercadoria, e quando você vai para o mercado, você sabe, olha, eu produzi por X, vendi por Y, sobrou tanto ou me tirou tanto do caixa, né? Essa informação é muito importante.
A outra coisa que eu pontuaria da porteira para dentro é a boa utilização dos recursos. Toda propriedade rural ela tem recursos, né? Seja naturais, seja de equipamento, seja material humano. E isso tem que ser muito bem aproveitado, isso tem que ser muito bem utilizado. A boa utilização do recurso, ela é muito importante no agro, né? Você tem que saber administrar muito bem isso. E intrinsecamente nesse ponto tem a questão da gestão de pessoas, né, Ana? O agro é uma atividade muito laboriosa. A maioria dos processos no agronegócio não são mecanizados e tampouco automatizados. Então você precisa ter gente e gente boa. Você precisa ter gente capacitada, treinada, motivada, empoderada, né, para fazer essas operações. Seja numa pequena, numa média, numa grande propriedade. As pessoas têm que entender o que que elas estão fazendo, por que que elas estão fazendo e estarem comprometidas com aquilo que elas estão fazendo. Então eu pontuaria isso, né? O custo, a utilização dos recursos e a gestão de pessoas. Eu acho que são três pilares aí da porteira para dentro que não podem deixar de ser muito bem olhados. É muito bom. Olha, o Roberto aqui tá comentando, mandou uns coraçãozinhos. Ele é um gerente industrial e é um mentor também de altíssimo nível nosso. E ele está concordando com você, quer dizer que está bem na linha do que a gente postou, né? A indústria, o agro, a propriedade rural é uma indústria a céu aberto. Tudo que você está falando aqui, né, também são as preocupações aqui de quem tem um negócio urbano, né? É gente. E eu achei muito legal, você falou das pessoas têm que estar motivada e empoderada, né? Para Isso. ela se comprometer com o que ela está entregando. E uma coisa que eu ia te falar aqui, daí, é sobre essa questão que aconteceu com a Dona Maria do Socorro, que foi a sua mentorada, né? Ela também está aqui, e que esse empreendedor rural, muitas vezes, também é enganado. Né? Acontece muito disso. Inclusive, não só o proprietário rural, porque tem muito empreendedor que eu já conversei que já se decepcionou com consultorias. Então, tem muito empreendedor que é traumatizado, né? Quando eu falo, eu faço uma mentoria, vou te conectar com uma pessoa que vai te ajudar a dar um salto no seu negócio, a pessoa já fica desconfiada, fala, vixe, é consultoria, não vai dar certo, não vai resolver meu problema, vai só levar meu dinheiro. E no agro isso acontece com mais frequência, porque tem muita demanda de consultoria, né, Rodrigo? E o que você deixa de dicas, Rodrigo, para evitar ser enganado, sabe? Evitar, como aconteceu lá com a Dona Maria, né, que não dominava aqueles assuntos ainda, da parte técnica, né? E de repente recebeu consultoria, o pé de café ficou plantado torto, né? Ela ficou desesperada, né? Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu botar no eixo lá. Ana, eu pontuaria duas situações para isso, para que isso não ocorra, né? A primeira é você sempre validar, checar as informações que você recebe dessa consultoria. Eu acho que o produtor hoje, que ele não conhecer o negócio dele, que ele não conhecer minimamente a cultura que ele está lidando, ele acaba deixando margem para que informações que não são procedentes, não são verídicas, não são confiáveis, acabem entrando na propriedade dele. Eu acho que ele tem que ter sim senso crítico, ele tem que checar essas informações, ele tem que validar, ele tem que participar de palestras, ele tem que participar de cursos, ele tem que se capacitar, sabe? Ele tem que procurar informação, e hoje a informação é algo muito acessível, né? Ele tem que participar de fóruns de troca de conhecimento, que tem inúmeros hoje nas redes sociais. Ele tem que se aprofundar e conhecer cada dia mais do negócio dele. Eu acho que isso não dá para você delegar tudo, delegar a responsabilidade pelo seu negócio. Isso eu acho que é um ponto que tem que ser destacado. O outro ponto
é você procurar consultorias que não estejam muito atreladas a grandes empresas comerciais. Existem hoje no mercado consultores e consultores, né? E existem consultores que são muito comerciais, então ele tem um foco muito grande, metas muito apertadas de venda, né? Então ele procura te vender, te vender, te vender, às vezes até o que você não precisa. Uhum. Então eu procuraria consultores que tenham uma postura mais ética com relação a isso, né? O, que tenham o seu compromisso com suas metas de venda, mas que tenham o compromisso em primeiro lugar com o produtor, com aquela pessoa que está sendo orientada por ele. Por quê? Meu pai dizia que se a gente mata as galinhas, a gente não tem ovos, né, Ana? Então, se ele forçar muito para vender e para posicionar produtos, ele vai acabar colocando aquele produtor em dificuldade financeira e vai fazer uma venda só. Ele não vai fazer as outras vendas porque esse produtor não vai ter mais condição de continuar no mercado, né? Então eu procuraria consultores que têm um perfil mais ético com relação à parte comercial. Uhum. Um perfil mais neutro, né? Uma pessoa que Exatamente. não esteja sendo influenciada, né, para Isso. vender alguma coisa, que é o que a gente faz aqui. A nossa intenção não ficar com o empreendedor aqui, né, dependendo do mentor por muito tempo. É o contrário, a gente quer que ele pegue a direção do vento e vá saltar longe, avance, né? E se precisar de se ele quiser ir para outro nível, vamos falar de novo, vamos encontrar outro mentor, mas ele encontrou aquelas respostas, aquele direcionamento para acertar a vela dele do barco, vai embora de novo, né? E de uma forma muito neutra, as pessoas fazem isso para ajudar de coração, porque é tudo voluntário. Mas não é todo lugar que é assim. Então, gente, olha, essa dica do Rodrigo foi muito boa. Checar as informações, né? E não dá para delegar tudo, tem que saber também, né? O minimamente para Uhum. filtrar isso. Esse é um outro ponto também que eu acho que a mentoria ajuda muito, sabe, Rodrigo? Que falar com alguém mais experiente, por exemplo, como você, que já deu as dicas, eu tenho certeza, a dona Maria aqui está falando que concorda com você. Ela nunca mais vai cair naquelas conversas, né? Ela vai agora já saber, né? Opa, peraí, agora eu sei que isso aí não é bem assim, não é assim que não é esse produto que eu preciso, né? Então é outra forma de tratar, outra postura de lidar com esse tipo de fornecedor. Porque como você bem falou também, se matar a galinha, acaba os ovos, né? Então, tem que manter o consultor também, é importante, né? É E, uma coisa que me encantou muito na mentoria da dona Mariana, é porque quando a gente passava algum planejamento agrícola para ela executar, e eu pincelava, Dona Maria, a gente vai fazer isso para corrigir isso, isso e isso. Na próxima consultoria, na outra consultoria, quando ela me ligava, ela falava assim: eu pesquisei e vi que tal produto também poderia fazer o mesmo efeito, e eu tenho esse outro produto no estoque. Sabe, assim, ela já começou a ter uma visão crítica, né? E uma visão econômica, né? Uma visão de gestão do negócio dela. E isso me encantou muito, por isso que em determinado ponto eu falei assim, olha, a dona Maria já pode caminhar com as próprias pernas. Por quê? Porque o principal, ela já tinha pegado, né? Ela já tinha assimilado que ela precisava entender o que acontecia com a lavoura dela, entender o que poderia ser feito, né? E buscar a alternativa mais viável para aquilo acontecer. Foi muito bacana. Eu fiquei encantado com a postura da dona Ana Maria diante da mentoria. Foi muito legal.
A Dona Maria, sinceramente, Dona Maria de Socorro, a senhora é um exemplo mesmo para todas nós aqui, para todos nós. Gente, quem não viu a live da Dona Maria, a Dona Maria fez o povo chorar aqui, viu, Rodrigo? E ela emocionou a gente, emocionou você, né? Foi muito legal essa experiência. Ela buscou, né, incansavelmente entender, e isso é importante para o produtor, né? Buscar mesmo esse conhecimento, entender o que está fazendo, né? Para não ser enganado. E como que foi essa experiência? Aproveitando que você está falando dela, Rodrigo, o que você achou de ser mentor da Dona Maria de Socorro, que mentor canguru? Ana, sinceramente eu não me achava capaz de ser mentor de ninguém. Quando você me propôs esse desafio, eu sinceramente fiquei com um frio na barriga. Mas depois eu vi que assim, que o conhecimento que a gente tem, por menor que ele seja, né, compartilhar esse conhecimento é muito bacana. Compartilhar isso, vou usar outra frase do meu pai também, desculpa, é que meu pai falava que a matemática do conhecimento ela é inversa, né? É dividindo que você multiplica. Então, dividir esse conhecimento, esse pouco de conhecimento que eu tinha com a Dona Maria foi muito bacana, porque me enriqueceu muito essa experiência, foi muito legal. E a formatação da plataforma da Canguru também é muito bacana, porque você não cria dependência no mentorado. Pelo contrário, você dá para ele os passos, né, os primeiros passos, para que ele siga o caminho dele. Você dá para ele as primeiras dicas, o primeiro impulso, para que ele alcance, né, ele galgue os degraus dele. Então, eu achei muito bacana, Ana. Fiquei muito gratificado com a experiência. Ai, foi demais. Nossa, Dona Maria, já fiz vários posts aqui do cafezinho dela, antes e depois aqui do Rodrigo. E, Rodrigo, então, voltando aqui nessa questão, então, da eficiência da propriedade rural, né? Sim. Da gestão aí do negócio rural. O que mais você vê que é importante, então, para o empreendedor? A gente já chamou aqui o empresário rural, né? Empresário rural. Colocar na ponta do lápis aí e vocês conhecendo bem como é que funciona, como é que é esse outro lado deles, porque aí você tem uma equipe grande, né? Aí você tem um suporte também, né? Grande. Isso. Um pequeno um pequeno empresário, como um empresário urbano, né, que tem Sim. que trabalhar e fazer acontecer e vender e comprar e produzir, né? Então, o que você vê dentro dessa realidade do pequeno produtor que ele pode fazer sem desculpas e melhorando a eficiência do negócio dele? Ana, a gente falou um pouquinho da porteira para dentro, né? Mas a Uhum, gente nunca pode esquecer da porteira para fora. Nunca. uhum, E quando eu digo isso, para fora da porteira, o que que você tem? Você tem a comercialização do seu produto. Você não produz leite para tomar todo o leite, você não produz os ovos para comer todos os ovos, você não produz café para consumir todo o café. Você produz, seja em pequena, média ou larga escala, para comercializar isso e transformar isso em receita. E hoje em dia, você tem que procurar agregar valor ao seu produto, né? Como a gente falou, a atividade rural ela é laboriosa, ela exige muita dedicação, ela tem inúmeros riscos, né? Você não vai fazer todo um esforço desse e vender pelo menor preço que você achar no mercado. Você tem que procurar nichos de mercado que vão valorizar o seu produto, né? E procurar pessoas, parceiros comerciais que sejam, você já ouviu falar muito essa expressão, laços duradouros, né? Laços fortes, duradouros, que você possa ter uma relação de fidelidade com esse cliente. E como que você fideliza esse cliente? Através da padronização de qualidade do seu produto, da confiabilidade do seu produto, uhum. né? Então você olhar da porteira para fora e estabelecer relações bem fortes comerciais, né? Onde o seu produto vai ser valorizado, você vai receber um valor justo por aquilo que você produziu e transformar isso em resultado dentro da fazenda, da porteira para dentro. Então eu acho que assim, você olhando da porteira para dentro, aqueles pontos que a gente falou, gestão de custos, gestão de recursos, gestão de pessoas,
e olhar para fora, uma visão bem estratégica comercial e de marketing, né? Hoje em dia o marketing ele está impregnado em qualquer relação comercial. Então você tem que criar uma estratégia de marketing, divulgar o seu produto e a sua propriedade nas redes sociais. Eu acho que hoje o consumidor ele consome muito origem. Ele não consome só produto, né? Ele consome origem. Ele quer saber quem produziu, como produziu, né? Ele quer saber se você respeitou o meio ambiente para produzir, ele quer saber se você usou os produtos certos, da maneira correta, né? Se do ponto de vista social você não está infringindo nenhuma norma. Então o produtor hoje ele é muito antenado, ele é muito sintonizado. Ele não quer consumir um produto sem saber como que aquilo foi produzido. Então você tem que divulgar isso, né? E se tem alguma coisa que você tem para valorizar, você tem que capitalizar isso no seu produto, né? Então, se você fizer uma boa estratégia de marketing, um bom trabalho comercial, você junta a sua visão de porteira para dentro e a sua visão de porteira para fora e monta a estratégia para o seu negócio. Olha, é aqui que eu quero chegar. É para esse rumo que eu quero caminhar. Meu pai falava, ó, mais uma vez meu pai. Meu pai falava que não existe vento favorável para barco sem rumo, né? Então você tem que traçar o rumo que você quer seguir o seu barco e ir ajustando a sua vela de acordo com o vento. E se você não tiver visão da porteira para dentro, gestão de custo e visão comercial lá fora, fica muito difícil você conduzir o seu barco para o seu objetivo. Eu acho que isso é muito importante para o pequeno, para o médio e para o grande produtor também. A gente falou da Costa Rica, Ana, e a Costa Rica foi uma experiência muito bacana para mim, porque eu vi que lá eles têm um limitador para produzir volume. E o que eles fizeram para continuar na atividade? Eles começaram a produzir cada vez mais qualidade e procurar compradores que pagassem por essa qualidade, né? Hoje em dia no Brasil a gente foca muito no commodity, né? Quanto que está se pagando hoje quanto que fechou a bolsa hoje do café, quanto que foi cotado hoje o milho, o boi, né? E por aí vai. E alguns países, alguns produtores, eles já estão explorando outro nicho de mercado. Eles já não dependem tanto da cotação daquele produto na bolsa, mas eles dependem mais da qualidade que eles mesmos estão fazendo. Ou seja, eles trouxeram o processo todo para o domínio deles. E eu acho que uma das alternativas para o agronegócio, principalmente do pequeno produtor, é ele tentar sair da vala comum do mercado. Ele fazer um produto que tem um diferencial tão grande que as pessoas vão consumir por um preço diferente do mercado, porque sabem que estão consumindo um produto diferenciado. Nossa senhora, essa foi boa mesmo, porque isso tá mais acessível para o pequeno, né? Então, Exatamente. o pequeno tem que sair da caixa, né? Tem que Uhum. sair daquela mentalidade só de produzir e vender como você disse, na vala comum, né? E começar a agregar valor para isso, né? Começar a postar, como que começar a comunicar o que ele faz, como é que é o dia a dia dele, Isso, né? E você está falando uma coisa muito legal, até eu estou vendo aqui a dona Maria falando aqui que os clientes estão antenados, buscando orgânicos. isso, E tá mesmo, eu agora aqui só como orgânico. Eu vou no mercado, eu vou primeiro na área dos orgânicos. E eu também quero saber as origens, né? Eu acho legal, eu sigo também alguns produtores. E é muito interessante isso que você está falando. Tem uma empreendedora de orgânico que posta foto todo dia, né, dela colhendo as coisinhas que ela vai levar para feira e conta uma historinha, explica como que funciona cada produto. Temos a verdurinha aqui da Carla. Menino, a verdurinha faz um trabalho com a horta urbana muito legal. E é justamente disso que ela fala. E ela está agregando muito valor. Ela está gerando até uma mudança de cultura nas pessoas. Eu passei a comer orgânico por causa dela, de tanto que ela fala e explica, né? Então você aumenta o engajamento, né, com os seus clientes. Tem muito valor isso, viu, Rodrigo? Esse ponto aqui seu agora, você matou a pau aqui na venda. a gente precisa explorar esses nichos de mercado, o produtor precisa, como eu te falei, daquele diagnóstico lá do começo, né?
ele precisa fazer esse diagnóstico também. Olha, quem vai absorver o produto que eu vou produzir? Né? Se eu produzir um produto com tal qualidade, eu vou atingir qual público? Mas se eu der um up nessa qualidade, né? Quem que eu vou produzir? Quanto que essas pessoas vão me rentabilizar por isso? Então ele tem que fazer todas essas análises para ele saber quem que ele vai atingir, qual que é o valor que ele vai receber por aquilo e trazer isso para dentro da planilha de custo dele. Olha, se eu conseguir produzir esse valor, vou receber um a mais. Mas o custo que eu vou ter para produzir vai fechar a conta? Onde que eu posso otimizar? Né? Talvez você produza um produto com o mesmo custo, mas consegue vender para um mercado que valoriza mais. A única diferença seria contar essa história, né? Atingir esse público através de um canal. Eu acho que isso pode fazer uma diferença no agronegócio. Assim, o que a gente tem visto, Ana, são casos de sucesso quando as pessoas procuram esses nichos de mercado. Né? O mercado está ávido por produtos sustentáveis, por produtos que tenham essa pegada de uma interação, de uma sinergia, né, com a natureza, com tudo, e não tem oferta desse produto para atender toda essa demanda. Seja no café, seja no leite, seja... domingo passou uma reportagem no Globo Rural, não sei se quem está assistindo a live teve a oportunidade de ver, de um leite que é produzido hoje com animais que têm uma característica genética diferente, né? É um produto hoje que tem um valor de mercado diferenciado, né? Esse leite tem uma digestibilidade mais fácil, né? Então aquelas pessoas que têm alergia à lactose estão consumindo, estão podendo voltar a consumir leite, né? E produtores que há pouco tempo atrás foram chamados de louco porque estavam selecionando esse gado com essa genética, hoje estão sendo copiados, né? É um nicho de mercado que alguém enxergou e entrou por ele e conseguiu viabilizar o negócio. Uhum. Essa inovação voltada para a saúde, ela é um caminho de sucesso também. Sim. Ela pode ser mais difícil a implementação, né, no negócio, mas para o pequeno, você que é um pequeno produtor, e a gente tem vários pequenos aqui, empreendedores, principalmente com produtos orgânicos, produtos sem conservantes, produtos naturais. Isso aí, gente, é o caminho agora, é o futuro, é o que todo mundo está buscando, né? Até por conta dessa mudança de mentalidade, né, Rodrigo? Porque a pandemia trouxe isso também, né? As pessoas pararam para se cuidar mais, né? Eu acho que tem uma grande parte da agricultura nacional que ainda é de agricultura familiar. E graças a Deus, Ana, eu acho que está existindo um movimento muito bonito que esses produtores que, assim como eu, né, são filhos de produtores, estão Uhum. saindo da caixa, né? Estão quebrando paradigmas, estão se voltando cada dia mais para essa interação com a natureza. Há pouco tempo atrás, ainda existia aquela agricultura de extrativismo mesmo, né? Você desmatava um pedaço e plantava naquilo ali enquanto tinha fertilidade no solo. Depois, quando aquele solo empobrecia, você desmatava outro pedaço e ia entrando naquele círculo de degradação. Hoje em dia, graças à tecnologia e a essa quebra de paradigma, as pessoas elas estão aprendendo a reconstituir a fertilidade do solo que elas já têm, né? Através de correção de solo, através de adubação orgânica, né? Tem muitas propriedades hoje já trabalhando com adubo orgânico, com defensivos biológicos, é um mercado que cresce muito. Você combate pragas e doenças com agentes biológicos, não mais com pesticidas. Então, eu acho que esse é um caminho que o produtor rural, o empresário rural, ele não pode deixar de olhar. Ele não pode deixar de olhar. Ele tem que estar antenado nisso, ele tem que estar focado nisso, ele tem que estar atento para isso, porque a tendência é caminho sem volta. É Uhum. caminho sem volta no agro. E uma coisa interessante, barateia o custo. Ah, é? Eu ia te É, perguntar justamente disso. Como é que equilibra o custo, né, com essa mudança para ser mais orgânico, mais natural?
Olha, em grandes propriedades, ser orgânico e natural ainda tem um longo caminho para ser percorrido. Mas nas pequenas propriedades, Ana, é algo mais factível, mais atingível. Num Uhum. primeiro momento, você tem um custo maior, porque talvez você tenha que repor uma condição do solo, uma química do solo, uma física do solo, a biologia do solo. Num primeiro momento, você tem um custo maior. Mas o que é interessante nisso é porque, como a gente falou, é biológico, né? Você coloniza e aquela população de fungos, de bactérias do bem, aquilo ali ele vai se colonizando, vai se proliferando. Então, a médio e longo prazo, você tem uma situação de muito mais equilíbrio para Hum, trabalhar, né? Você tem um ambiente com muito mais agentes biológicos trabalhando em sinergia. É hum, porque se você estudar um pouco mais a fundo, e o produtor tem que estudar isso, são bactérias que degradam a matéria orgânica para transformar essa matéria orgânica em solução assimilável pela planta, para ela absorver. Então, talvez quando se trabalha com uma carga de adubos químicos muito alta, fertilizantes químicos, você acaba acidificando o solo, inibindo a ação dessas bactérias. Então, tem todo um trabalho que a médio e longo prazo o solo vai voltando a uma condição de fertilidade natural. entendi. Então, Mas isso. é um assunto assim para várias lives, sabe? Pois é, Rodrigo. Nossa, como é bom falar com você. Você é um mineirinho desses que a gente fica aí o dia inteiro conversando, tem assunto bom, né? E eu tô pensando aqui já em como que eu vou resumir aqui, né, esse nosso papo e que a gente começou aqui, né? Recapitulando aqui, gente, um resumo aqui do que é esse papo aqui sobre o empresário rural ter mais eficiência no seu negócio. O Rodrigo deu a dica aqui para você começar com um diagnóstico, né, Rodrigo? Um Sim, diagnóstico aqui para você identificar aqui as condições climáticas e de solo da sua propriedade para começar a fazer um planejamento mais objetivo e não desperdiçar dinheiro nem produto e esforço, energia, né, naquilo que não precisa, nem com excesso e não errar nem no excesso e nem na falta, né? Aí você falou também de observar esses fatores gerais que você domina e o que você não domina. Dentro do que você domina, tem que olhar o custo do negócio. Esse custo do negócio é importantíssimo, gente. Ninguém pode dar desculpa, porque todo mundo pode anotar num papel aí, no mínimo num papel, o que está gastando com os produtos que está colocando aí, custo com pessoas, ter uma boa utilização dos recursos, né? De todo, utilizar muito bem os recursos é muito importante para aproveitar ao máximo essa questão do custo. E ter gente boa, motivada e empoderada para se comprometer aí com o resultado. Achei muito legal isso aqui. Você também falou, Rodrigo, da porteira para dentro e da porteira para fora, né? A porteira para dentro entra nessa questão dos custos e a porteira para fora é o valor que entrega, a qualidade, os diferenciais, investir no marketing. Gente, entra lá na Fazenda Sequoia, que legal. Tem conteúdo também, né, da Fazenda e tem que fazer mesmo, colocar ali, como eu vejo a Carla da Verdurinha fazendo, divulgando, porque isso aí gera valor e vai colocar o seu produto em outra categoria, né? De mais saudável, de impacto social, mostrar a origem. As pessoas dão muito valor hoje para a origem, é verdade. Eu sempre olho essa questão da origem e valorizo isso também quando eu vou comprar. Ah, sobre as consultorias, você ainda deu o alerta aqui para sempre checar as informações e não delegar a responsabilidade do negócio. Essa aí é boa também. Não tem jeito, tem que buscar conhecimento. O produtor, o empresário rural tem que buscar conhecimento, tem que saber do próprio negócio e entender minimamente para evitar de ser enganado. Bom, Rodrigo, nossa, olha só, vixe, foi já uma aula aqui, né? Foi uma aula aqui do Rodrigo sobre gestão aqui. E, Rodrigo, o que mais que você pode falar, né? O que você vê que é um ponto que o empresário rural, né, não pode fazer,
que ele tem que evitar, que são erros, que pode ser um erro ou mais de um, que você já passou e você pode alertar aí esses empresários rurais aí que estão assistindo a gente. Ana, eu erro muito quando eu não pergunto, sabe? Eu erro muito quando eu não pergunto. Eu acho que saliva e sola de sapato a gente tem que gastar mesmo, sabe? Você tem que ligar para quem está no negócio, perguntar. Você tem que fazer benchmarking, você tem que ir em palestra, você tem que assistir lives, você tem que se inteirar de conhecimento. Eu erro muito quando eu não pergunto. Eu acho que perguntar, eu às vezes sou até cara de pau. Eu ligo para a instituição de pesquisa e pergunto. Eu ligo para produtor rural que está vivendo uma situação parecida com a minha e pergunto. Porque as pessoas às vezes elas têm uma vivência, uma experiência que, que vai te ajudar a você errar menos, né? Que vai te dar algum norte, que vai te dar alguma pista. E talvez até ele errou lá, mas vai te falar o que que ele faria diferente para não errar, né? Uhum. Então, porque o erro num qualquer empreendimento, e principalmente no agro, ele custa muito caro, né? Ele volta depois de uma forma muito, muito penosa para o seu negócio. Então, o que eu deixo de dica é visita, né? Pergunta, vai atrás, não se acanhe em perguntar, né? Eu acho que isso é uma dica que eu deixo assim para que as pessoas errem menos. Eu penso que nesse negócio nosso, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Todo mundo aprende com todo mundo troca conhecimento. Uma coisa que eu aprendi em alguns congressos que eu fui de pesquisa é que você às vezes aprende mais no corredor até do que com as próprias palestras, né? Naquele intervalo ali no corredor, 3 ou 4 produtores se encontram e começam a trocar alguma experiência, e alguém fala de algo que fez na fazenda dele e que deu certo, e aquilo te abre um horizonte, né, de ideias, e você traz, implementa, algumas coisas dão certo, outras não, mas conhecimento, eu acho que isso é uma palavra-chave. Conhecimento. Quando você busca conhecimento, você erra menos. Nunca vai deixar de errar, mas erra menos. Achei ótimo aqui. Erro muito quando eu não pergunto. Nossa, Isso. eu tenho batido nessa tecla aqui. Tem que perguntar, tem que pedir ajuda mesmo. E a gente também é uma forma de ajudar, né? Vem aqui na Sim. Canguru, tem um mentor canguru desse nível como o Rodrigo aqui para tirar todas as dúvidas, né? E a gente não sabe tudo, mas a gente sempre busca, né? Também conhecimento e gente que sabe para ajudar o empreendedor a colocar a vela do barco no caminho certo aí, como seu pai dizia, né? Tem que estar unido. Essa vela tem que estar no lugar certo para pegar o vento e ir embora. Não adianta. Se não tem que saber o rumo certo para ir, né? Porque Uhum. ficar perdendo, senão fica só perdendo tempo, fica só perdendo Isso. tempo. E Rodrigo, poxa, então o que você achou, né, desse ano todo? O que é a sua visão aí também para os empreendedores do agro aí para esse próximo ano? O que você deixa assim de mensagem para os nossos empreendedores do agro? Olha, Ana, esse ano foi bem desafiador, né? Eu acho que acredito que as empresas, as- os empreendimentos, eles tiveram que se reinventar, né? Eles tiveram que descobrir novos caminhos, novas estratégias, eles tiveram que repensar seus objetivos, seus modos operantes. Acho que esse ano foi muito desafiador. E acredito que 2021 não vai ser diferente. Eu acredito que vai ser um ano onde a gente vai ter que estar muito focado em custos. Eu já estou vendo assim que o custo de produção tem uma tendência a ficar maior, mas no agro, assim, propriamente dito, particularmente, no agro, eu acho que também vai ser um ano de oportunidades, né? O mercado está retomando o consumo, né? O mundo está retomando o consumo e o mundo não para de comer,
né? O mundo talvez para de vestir, talvez para de ir no shopping, talvez para de ir na praia, mas o mundo não para de comer. Então, eu acredito que para o agro vai ser um ano de muita atenção com custos, né? Com recursos, Uhum. mas vai ser um ano de oportunidades também de abastecer esse mundo aí que está com uma demanda grande e que vai valorizar o produto, principalmente o produto que tem qualidade. Uhum. Vai seguir nessa linha de valor para a origem, valor para a sustentabilidade, né? É como você falou, Ana, agora mais do que nunca, né? Porque as pessoas estão muito agora atentas à sua saúde, à saúde da sua família, né? Uhum. Eu acho que o mundo estava muito no automático, né? Essa pandemia fez as pessoas parar e olhar para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, para sua imunidade, né? E com isso elas vão querer consumir cada vez alimentos mais saudáveis, mais orgânicos, mais politicamente corretamente produzidos, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que para as pessoas que produzem com qualidade, vai ser um ano que vai trazer muitas oportunidades de bons negócios aí. Nossa, Rodrigo, que papo bom. Gente, o que vocês estão achando aqui? Pode dar opinião aqui. O pessoal está falando, estou muito preocupada com a sua imunidade. Com a minha, dona Maria, a minha imunidade, não, eu já estou recuperada, já estou 100% agora, já estou, graças a Deus, comer orgânico realmente me fez muito bem, faz muito bem a gente ter esse equilíbrio, né, da nossa saúde, com conhecimento, e tá perto de gente boa, né, Rodrigo, como você, nossa, como faz diferença a sua energia, sabe? É muito bom, gente. É muito conhecimento aqui. Eu anotei tanta coisa, Rodrigo. Eu anotei aqui um caderno aqui de coisas. Eu vou postar depois aqui meus comentários aqui que eu achei muito bom aqui. Dá para aproveitar aqui para vários negócios, não só no agro. Eu acho que quem assistiu aqui ficou muito claro que essa questão dos custos vai impactar mesmo todos os negócios também, né? Eu estou vendo Uhum. o pessoal da indústria, a caixa de papelão, embalagem. Ontem eu fiz uma mentoria com a Patrícia do Doce de Leite Dom e ela estava dizendo que não tem mais vidro para doce de leite, né? E ela falou que foi uma oportunidade, porque o mentor dela que está assistindo a gente aqui também, o Roberto, ele ajudou ela a organizar o negócio de uma tal forma que ela se arriscou lá atrás, no começo da pandemia, e comprou tudo que ela achou de vidro. Então agora ela tem estoque de embalagem e os concorrentes não têm. Então ela está surfando, ela está vendendo muito, sabe? Ela dobrou de tamanho. Né? Então são estratégias que você pode implementar aí no seu negócio quando você tem uma pessoa muito qualificada aí trocando essas ideias com você, procurando essas oportunidades, pensando no seu negócio. E você faz muito isso, né, Rodrigo? Você vai daqui para Costa Rica, né, buscar conhecimento, né? Tem que andar, né? Eu acho que ninguém inventa a roda, né? A roda já está inventada. A gente tem que fazer ela girar, né? Ver quem está girando ela mais redondinha e aprender com essa pessoa. É isso mesmo. Olha, deixa eu só ver aqui as perguntas. Eu vou ter várias. Bom, tô vendo aqui, a dona Maria está corrigindo aqui, falando que está todo mundo preocupado com a imunidade. E, Sim, e é sim. verdade. E esse ponto vai continuar sendo preocupante mesmo, porque até conseguir vacinar todo mundo, né? Literalmente o mundo inteiro. Então a gente precisa ter uma saúde melhor e essa questão da saúde vem do agro. Então, quem é um produtor rural hoje e começar a divulgar isso, já vai criando engajamento com a clientela, com o consumidor, né, que vai lá na ponta pedir no supermercado o seu produto, a sua marca. Né? Hoje não é mais uma commodity, os negócios do agro estão saindo da commodity, né, Rodrigo? Principalmente do pequeno e do médio, Ana, a tendência é sair como a gente falou lá, da vala comum, né? E Uhum. qual que é o diferencial? Qualidade. Qual que é o diferencial? Sustentabilidade, né? Essa pegada mais orgânica, mais natural.
o homem é o que come, né? E as pessoas, elas estão muito antenadas nisso, elas estão muito já conscientes disso, né? Que quanto maior for saudável a sua alimentação, maior saúde, maior disposição, maior imunidade você vai ter. Então tá todo mundo já bem, já bem ligado nisso e todo mundo procurando esse tipo de vida, esse tipo de hábito de vida, né? Eu não sei se você ficou sabendo, mas até hoje existe uma fila de espera de 3, 4 meses por uma bicicleta, né? Você compra uma bicicleta na loja, você tem que esperar 3, 4 meses para receber a bicicleta, porque as pessoas voltaram a ter hábito de fazer exercício físico, as academias passaram um tempo fechadas, mas os donos de academia alugaram os equipamentos para as pessoas fazer exercício em casa. Então, o mundo hoje está buscando mais qualidade de vida. E a alimentação saudável é a base, né, Ana? Gente, é valor para o negócio. E não tem mais sitiante, né, Rodrigo? Agora é empresário rural. Eu gostei muito dessa Exatamente. frase. Rodrigo, olha, muito obrigada. Você quer deixar mais alguma mensagem final aqui? Não, Ana, eu que agradeço, né? Eu queria deixar meus agradecimentos por você ter me convidado. É, assim, estou à disposição para lá na plataforma da Canguru, se algum outro cafeicultor achar que o pouquinho de conhecimento que a gente tem pode agregar para ele, a gente está à disposição, tá bom? É isso aí, Rodrigo. Olha, quem precisar, gente, de uma mentoria, de uma orientação, a pessoa às vezes não sabe direito o que é mentoria. Mentoria é uma orientação, é um conselho de alguém com muita experiência naquela dor que você está passando dentro do seu negócio. É isso que a gente faz. A gente senta, te ouve e a gente também faz um diagnóstico para direcionar quem é o mentor mais adequado para te ajudar. Então, conta com a gente. O pessoal aqui, olha, tá elogiando. A Dona Maria aqui, ó, sempre serei grata a Canguru e a mentoria do Rodrigo. Ei, Rodrigo. A Dona Maria, ó, dá uma piscadinha aqui, Dona Maria. Nós sentimos muita falta aqui da senhora. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para todos. Espero que tenha gerado aí ideias para impulsionar os negócios de vocês. Não tem desculpa. Todo mundo aqui, ó, dá para implementar várias coisas aqui nos negócios de todo mundo. E, Rodrigo, muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada de você ter esse coração tão grande. Além de todo o conhecimento, né? Você falou assim, não, um pouquinho do meu conhecimento, bem mineirinho, né, gente? Aqueles mineirinhos, bem mineirinho. Não, aquele pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu compartilhei com a Dona Maria, né? Mas não é pouco, não, coisa nenhuma. Você tem um super conhecimento, você fala com muita propriedade, né? E é muito bom, né, a gente poder dividir um pouco desse conhecimento e multiplicar para tantas pessoas, né? Passou muita gente por aqui na nossa live e ela vai ficar gravada aqui no nosso IGTV. E, gente, eu agradeço demais. Muito obrigada. Na quinta-feira, Rodrigo, vou bater um papo com mais um empreendedor canguru, mas aí da sua região. A gente vai conversar aí com o Dedé. A gente vai falar com o Dedé que você Pô, conhece, legal. né? Conheço. Ele deu um salto, nossa, ele projetou para 2021 4 vezes o faturamento dele, Olha que bom. de 2019, quando ele começou, e agora ele concluiu, e foi, assim, uma coisa surpreendente. Esse ano ele cresceu 50%, para o ano que vem a projeção dele é 4 vezes, então foi muito impactante também. A gente vai bater esse papo aí e falar sobre como que a gente consegue impulsionar, como esses empreendedores estão sendo impulsionados, estão crescendo, né? E 2021 é o ano de oportunidade, né, Rodrigo? Sim, sim. Vamos para as oportunidades. Onde tem desafio tem muita oportunidade, né? É isso aí. Onde tem desafio, tem oportunidade. Aí, o Vicente entrou aqui, meu marido aqui, olha. Um beijo, meu amorzinho. Chegou tarde agora, já estamos acabando aqui agora, tá? Boa noite, pessoal. Fique com Boa noite, Deus. pessoal. Até quinta. Tchau, tchau, Rodrigo. Obrigada. Obrigado. Tchau.